por essa oportunidade que nós temos de cultuar e engrandecer o nosso Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, por favor. Livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, e eu vou pedir, nesse momento de leitura bíblica, reverência todo momento da meditação. Porque nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, sobre culto. Se houvesse um título, nós colocaríamos essa mensagem, honrando o verdadeiro sacrifício. Como que nós devemos proceder para honrar o verdadeiro sacrifício que Deus fez por nós? Sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, tenha a vida eterna. Deus nos amou de tal maneira. E aí, como nós cantamos, né? Virou até uma expressão da irmã Graça: que amor é esse? Que amor é esse? E eu quero chamar sua atenção para isso, porque Deus nos amou de tal maneira que o Criador do universo, aquele que nos fez, e que nos fez a sua imagem e semelhança, Deus, sabe, Deus, na sua intensidade, pensa em Deus, na sua majestade, no seu poder, que trouxe à existência todas as coisas. O verbo, a palavra, que você sabe que é Jesus Cristo, então, Ele se dispôs a descer entre as suas criaturas e conviver com ela, e até mesmo ser socado por ela, cuspido por ela. Permitiu que a sua criatura lhe colocasse uma coroa de espinho na cabeça e que o transpassasse com uma lança, e que assim ele fosse cravado numa cruz. O nosso Criador. É como eu pegar meu pai e rasgá-lo de cima e embaixo e cortar seu pescoço, acabar com ele. Jesus, então, ele foi moído, o nosso Criador, aquele que soprou naquele boneco de barro o fôlego da vida, e nós então nos tornamos alma vivente. Ele, Deus, deixa a sua posição de Deus Todo-Poderoso e se limita a ser humano, mesmo tendo todo o poder. Então, honrar o verdadeiro sacrifício, o nosso procedimento diário. Eu quero, junto com você, então, ler, meditar, pensar nessa manhã tão importante. Esse é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos nele, mesmo que levemos alguns puxões de orelha hoje, que sejamos de alguma forma repreendidos, alegremo-nos nesse dia, porque o Senhor nos deu, sabe, esse ar que nós respiramos, nós não pagamos nada por ele, e ele está sempre puro para nós, sempre pronto. Não é assim? Quantas vezes você acorda pela manhã com a boca seca, você vai lá, enche um copo de água e toma, e está saciado. Deus nos deu tantos privilégios. Deus nos deu gozos incríveis. Você está cansado, você deita, você dorme e levanta recuperado. Você está com fome, você vai à panela, enche seu prato e come e se sente abastado. Está com um soninho, dá uma deitada no seu
sofá, tira um cochilo e acorda satisfeito. A vida é um prazer constante, sem contar tantas outras coisas. Diariamente o Senhor nos abençoa com toda a sorte de bênçãos. Hebreus capítulo 10, e nós vamos ler a partir do versículo 11, que diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca, jamais pode remover pecados. Deixa eu te explicar, por favor. Lá no Velho Testamento, no tempo de Moisés, na lei que foi instituída dos sacrifícios, então tinha a tribo sacerdotal, os levitas, e tinham os sacerdotes, exclusivamente eles ofereciam diante do altar os sacrifícios dos animais. Então fazia-se filas enormes, sacrificava-se milhares de animais, para que o sangue daqueles animais fosse espargido e colocado nas pontas do altar, e quando aquele sangue então era derramado ali, dizia-se então que o seu pecado estava perdoado, porque alguém morreu no seu lugar. Você sabe que uma ovelhinha morria no lugar de um ser humano, para que o pecado dele fosse perdoado. Às vezes uma rola, uma pomba, um outro animal, ele era sacrificado no nosso lugar. Então Jesus se tornou o Cordeiro perfeito. Ele vai realizar um único sacrifício para que ele não aconteça mais. Então, todos os anos eles tinham que fazer esse sacrifício. E eles ficavam recordando os seus pecados. E mais uma vez um outro animal morria para que fosse amenizado a dor da sua consciência de que você tinha cometido aqueles pecados. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E para isso devia haver derramamento de sangue. Todos esses animais que morreram, que foram sacrificados, eles tipificavam o que aconteceria no futuro. Que um dia o Cordeiro perfeito seria sacrificado, e assim Jesus foi sacrificado. Vocês entendem isso? No versículo seguinte, no versículo 12, diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecadores, assentou-se à destra de Deus. Jesus então, ele vem, se faz homem e ele vai ser sacrificado no nosso lugar. Mas ao terceiro dia ele ressuscita e hoje está à direita de Deus Pai e intercede por cada um de nós. Então, como honrar esse verdadeiro sacrifício? Qual o procedimento que nós temos que ter como culto, no nosso dia a dia, na reverência, no respeito? O nosso procedimento precisa engrandecer esse tão grande amor. E se você parar e pensar, você entrar no seu quarto e meditar em tudo isso, olha, você vai ter que falar: meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse que sacrifica por alguém, sem olhar palavras, gestos e atitudes, seja lá o que for? Até aqui estamos bem entendidos? Então, nesse mesmo capítulo 10, nós vamos ler o versículo 14, que diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Um único sacrifício aperfeiçoou todos nós. Agora,
nós estamos num processo de santificação. Estamos dia após dia nos moldando segundo a palavra, porque o sacrifício já aconteceu. Jesus, Ele fez o que humanamente não poderíamos fazer. Ele tomou o lugar dos pecadores. Ele se fez pecado, porque Ele levou sobre Ele a maldição da humanidade, cravando na cruz aquilo que dizem Colossenses, que éramos devedores, a dívida que tínhamos foi cravado na cruz. É como se falasse, Gilber, agora, aquela sua dívida eterna, Jesus pagou com o seu próprio sangue. Eu falei, Gilber, mas é cada um de nós. Como o apóstolo Pedro diz, que não fomos comprados com prata ou ouro, mas sim com o precioso sangue de Jesus Cristo, que nos lavou, nos redimiu, e nos deu livre acesso à presença do Pai. Até aqui estamos entendidos? Na sequência, a partir do versículo 19, sabendo dessas verdades, como eu devo proceder? Então ele diz a partir do versículo 19, tendo, pois, irmãos, sabe, essa expressão, então, porém, e aqui ele coloca, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. O sacrifício perfeito significa que hoje você tem livre acesso à presença de Deus. Você não precisa mais de um intermediário. Deus te deu, por Jesus Cristo, livre acesso à presença dEle. Deus o fez sacerdote, o fez sacerdotisa. Temos hoje o privilégio de render culto a Deus, sozinhos. E como igreja reunida também. Então, tendo, pois, sabendo de tudo isso, que Deus nos amou, que Ele fez um sacrifício perfeito, tenha então a ousadia, a intrepidez de entrar no Santo dos Santos. Sai da murmuração, sai da lamuriação, sai da reclamação, vai para a adoração, canta, adora, medita, mergulha na presença de Deus, tendo intrepidez, coragem. Às vezes ficamos aguardando que alguém faça por nós, que alguém simplesmente ore, me ajuda, me ajuda. Sim, nós devemos ajudar uns aos outros, mas você tem livre acesso àquele que pode todas as coisas. Ao nome de Jesus, você tem a liberdade de chegar à presença de Deus. E orar, interceder e abençoar, e administrar sobre a vida de alguém. Sabe, nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque Ele nos concedeu todas as coisas. Então, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, ou seja, o que te qualifica a entrar na presença de Deus? Sim, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz pela minha vida e pela sua vida. O sacrifício perfeito. E no versículo 20 ele diz, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, como que esse sacrifício aconteceu? No corpo de Jesus, quando Ele foi sacrificado. Ele aperfeiçoou esse sacrifício. Aquilo que o homem não aguentava, Jesus aguentou nele. Aquilo que era para mim, Ele suportou nele, no seu corpo. Por isso Ele foi cravado na cruz. E Jesus faz aquela célebre oração curtinha, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Até aqui vocês têm entendido? No versículo seguinte, no versículo 21,
E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. E aqui eu quero entrar em alguns detalhes. Eu sei do sacrifício, sei do amor de Deus, sei da grandeza do poder de Deus. Eu não estou vendo Deus agora, você não está vendo, mas você crê que Ele está aqui. E você tanto crê que você veio, que você cantou, você orou, você estendeu a mão, você exaltou. Isso é porque você crê. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Quantas e quantas vezes nós rendemos um culto sem reverência? Às vezes é momento de culto e é uma andação para cá, uma andação para cá, é um sobe e desce de escada, é uma sede absurda. Às vezes na hora de começar o culto, estamos orando, tem o outro conversando, falando, é aproximar-se com sincero coração. Existe uma filosofia por aí, gente, fica à vontade, estamos na casa do Pai, e existe até uma seita, não sei, igreja, o que é, que eles vão lá até de camisa aberta, na casa do Pai a gente fica à vontade, vai de bermuda, de chinelão, fica à vontade, você está na casa do Pai. Meu Deus, não há reverência. O culto está aqui acontecendo, o outro está deitado no chão. Quando nós estamos em culto, a igreja está reunida, qual é o procedimento que eu tenho? Quantas e quantas vezes o culto está acontecendo e esse aparelhinho aqui está sendo unanimidade? Eu sei que alguns estão, às vezes, vendo um texto bíblico, mas outros estão, a gente pensa que está orando e está lá cutucando o dedo em coisas que não devia cutucar. E às vezes a pessoa até esquece e começa a rir, aí ela olha para a igreja. Aonde está a reverência? Saiba, Deus não olha para movimentos, Deus não olha se eu aplaudo, Deus não olha se eu desço uma lágrima, mas Ele olha a sinceridade, como Ele diz, com um sincero coração, a sinceridade da expressão do culto que eu lanço a Deus. O sacrifício foi muito grande para eu fazer algo tão relapso, para eu fazer algo tão leviano às vezes. Culto a Deus não é homenagear uma pessoa. Eu estou ali prostrado em culto, em adoração ao meu Criador, aquele que me amou de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que se eu cresce nele, eu tenha a certeza da vida eterna. A minha adoração a Deus, ela precisa ser de sincero coração. Sincero. A expressão que eu passo para Deus. Então eu te faço um apelo, quando você tiver culto, for dia de culto, antecipe-se. Deus, eu posso te adorar aqui em casa? Sim, mas eu quero estar junto com a igreja, porque eu sou igreja, para te adorar. Senhor, eu vou com um sincero coração, desde o momento que eu estou saindo daqui, o meu propósito é chegar lá e te adorar. Mas às vezes chegamos lá embaixo e conversamos, o culto já começou, e papapá, daqui, de lá, e não entramos para o culto. Ou saímos e descemos, ficamos no corredor, conversamos, bebemos água, e bebemos água de novo, meu Deus do céu, eu não sabia que culto dá tanta sede.
Há situações que temos que descer e beber água aí no banheiro. Não estou condenando nada disso. Mas o sincero coração, a sinceridade de como estamos fazendo. Porque culto a Deus é uma expressão de que eu estou feliz com o que Deus fez por mim. É gratidão. Às vezes uma pessoa muda de lugar, e já me reclamaram isso, pastor, o pessoal ali fica conversando o tempo todo, eu me desconcentra. Por favor, não deixa isso acontecer. Não deixa isso acontecer. Às vezes o culto é pesado, é difícil. Quem está pregando, quem está ministrando sente o peso. Mas por quê? Às vezes, na maioria, não existe um sincero coração de prestação de culto. Está ali, batendo papo, conversando, mostrando por baixo a imagem do celular. Ô, gente, eu estou falando coisa que a gente já viu e sabe. Mas que isso nunca mais aconteça. Vocês estão me entendendo? Deus, lembre-se que esse tempo aqui que eu estou vivendo, você está vivendo, é bem passageiro, passa rápido. Você sabia que eu já tive 18 anos? Já tive 18 anos, gente. Era igual os meus meninos, bonitos assim, né? Eu tenho 2 príncipes aí fora de série, né? Tem um que está solteiro ainda. O outro já está meio comprometido. Já estão quase querendo pôr uma aliança amarela no dedo. Mas eu já tive 18 anos. E às vezes, quando eu estou meditando na palavra, orando, me vem algumas lembranças lá de trás. Eu falo, Senhor, se o Senhor tivesse dado a oportunidade de voltar ao tempo, e eu voltar lá nos 18, eu ia aproveitar melhor a minha vida com o Senhor. Mas graças a Deus que hoje eu posso ainda. Então hoje Deus te dá um reinício de uma comunhão com Ele, de usufruir de tudo que Ele tem para nossas vidas. Até aqui, bem entendido? Vamos em frente ainda em Hebreus, no capítulo 10, o versículo 23 diz: então preste atenção, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Olha, guarde firme a sua confissão. Jesus Cristo, Tu és o Senhor da minha vida. Ele está falando, guarda firme a confissão da sua fé. Porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel. Deus é fiel. Ele não abre mão do que Ele promete. Não troque por nada. Considerando, diz o versículo 24, consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos uns aos outros, vamos viver bem um com o outro, respeitando um ao outro, não criticando, não falando mal, ajudando, estendendo a mão, fazendo o que for necessário. Consideremos-nos uns aos outros, porque nós servimos ao mesmo Pai. O Espírito Santo que habita em mim, habita em você. Nós usufruímos da mesma fonte. Não há maior e não há menor diante de Deus. Deus habita num alto e sublime trono, mas Ele habita principalmente no coração do contrito e abatido de espírito, no coração do humilde. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Gente, só uma coisa, vê se esse versículo está aí na sua Bíblia, por favor. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos administrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Gente, o dia está se aproximando.
A volta de Jesus está mais clara do que nunca. Então ele está dizendo, vamos admoestar uns aos outros. E vamos parar de deixar de congregar. Você viu que as transmissões ao vivo pararam, não é verdade? Agora está sendo gravado ali. E assim que terminar aqui vai ser postado. Porque muitos estão deixando de vir ao culto para ficar em casa, vendo de longe, às vezes. Quando houvermos possibilidade de fazer ao vivo, vamos fazer. Então, não deixemos de congregar-nos, como é costume de algum. Congregar. Eu posso servir Deus em casa? Pode, dentro do seu tempo. Mas quando se fala em congregação, igreja reunida, não, é aqui. É o lugar do culto. Eu sempre servi em casa, eu sou fiel a Deus. Tudo bem, seja fiel a Deus, só que está se quebrando um princípio da congregação, que deve reunir para culto. A igreja deve reunir para culto. Ela tem o seu lugar de reunião. Podia ser debaixo de uma árvore, podia ser no meio da rua, podia ser em qualquer lugar, mas é o lugar da congregação. Então, não deixemos de congregarmos como é costume de alguns, costume errado, costume fora da palavra. Por quê? Vamos então nos admoestar, ou seja, vamos chegar para o irmão e falar, irmão, você tem que congregar. Irmão, vamos adorar a Deus junto, vamos lá. Porque está se aproximando o dia. Está se aproximando o dia da volta de Jesus. A liberação das coisas está cada dia pior. As leis estão sendo contra a igreja. Vai chegar uma hora que nós vamos andar apertadinho. E será santo, vai ser cristão aquele que é cristão. A pandemia veio, a igreja se fechou por um tempo, por 2 anos ficou restrita, hoje estamos com a liberdade de novo, mas vimos que nessa pandemia muitos se afastaram e nunca mais voltaram. Então, vamos nos admoestar uns aos outros, porque o dia está chegando, o dia da volta de Jesus está muito próximo, e eu não posso levar de qualquer jeito. Estamos entendidos? Então vamos só relembrar, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Não, eu só vou quando dá, eu preciso descansar. Gente, o que é isso? Nós temos que descansar, mas dia de culto é dia de culto. Meu time joga, eu quero ver a transmissão pela TV. Olha, meus pêsames para você. Que depois seu time perde e a sua orelha fica desse tamanho. Aborrecido. Além de ir no culto, o time perdeu. Em Jesus nós não temos decepções, mas o mundo nos decepciona sempre. Não é pecado ver o seu futebol, eu também gosto. Não é pecado você ir ao shopping, passear, ir à lanchonete, ir para a praia. Não, você deve ir. Mas nunca tira Deus do primeiro lugar na sua vida. Que Deus sempre seja o primeiro na sua vida em todas as coisas. Estou arrumadinho para ir para o culto, com a Bíblia na mão, aí esse abençoado, e irmão, sei lá, uma bênção de Deus, mas às vezes é uma maldição. Então ele toca e alguém fala, alô, estou saindo para o shopping agora, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. A pessoa até esquece estar com a Bíblia na mão. Espera só um pouquinho. E troca de roupa, porque aquela vinha era para a igreja, para o shopping tem que ser outra. Olha, Deus deve ser o primeiro na nossa vida em tudo. Vá, viaje, passeia, faça o que for necessário, mas não abra mão de Deus na sua vida, do culto, de Deus ser glorificado.
Um dia aí você vai reunir com a sua família no dia do culto, tudo bem, não tem problema. Reúne, Deus sabe da sinceridade do seu coração. Mas quando isso começa a se tornar um lema, agora quase todo dia de culto tem um negócio. Os negócios têm que se adequar ao seu culto, e não você a ele. Muito bem, vamos continuar então. Ainda em Hebreus capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 30. Perdão, ainda estamos aqui no versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, preste atenção nisso. Hebreus 10, 26, perdão. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Eu creio em Jesus, eu creio na sua promessa, eu sei do seu sacrifício, e mesmo assim eu continuo prostituindo, mesmo assim eu continuo mentindo, mesmo assim eu continuo fazendo coisas que a Bíblia não autoriza. Ele diz então, olha, já não resta sacrifício pelo pecado, você anulou o sacrifício com a sua prática. Então, se vivemos deliberadamente em pecado, não, eu preciso me encher de temor. Versículo 27, pelo contrário, o que vai ficar então se eu viver em pecado? Já sei qual é o sacrifício de Deus pela minha vida. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Ou seja, se eu sei que Jesus morreu pela minha vida, e eu vivo na prática do pecado, o que acontece? A minha consciência sempre me acusando, puxa vida, eu estou em pecado, eu sei que estou errado, por que então não ajustar a vida diante de Deus? Assumir diante de Deus um compromisso, Deus, eu vou te servir, tu és o único na minha vida, nada vai me tirar da tua presença. Versículo 28, sem misericórdia, morre, pelo depoimento, eu pulei o 27, né? Assim, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Lá no tempo de Moisés, se uma pessoa pecasse, e houvesse testemunha, que ela adulterou, ou que ela matou alguém, ela morria, apedrejada. Agora veja, no versículo 29, de quanto mais severo o castigo, julgais-vos será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Se lá no passado de Moisés, por 2 ou 3 testemunhas, alguém era condenado, foi e hoje, aquele que desconsidera o sacrifício, aquele que pisou o Filho de Deus, cuspiu na cara dele, virou as costas para ele, rejeitou a direção do Espírito Santo na sua vida, quanto pior não será diante de Deus, como está escrito aqui na sequência. Ora, versículo 30, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará seu povo. Versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Escute, enquanto eu respirar, e eu estiver vivo nessa terra, Deus move circunstâncias para que haja arrependimento. Estão me entendendo?
Você já viu que você reclamou? Deus, pessoa ruim está aí, não morre, e pessoas tão boas estão morrendo. Sabe, porque aquela pessoa ruim, a misericórdia de Deus é tão grande, que Deus está movendo circunstâncias para que ela se arrependa e seja salva. Mas aquele santo, aquela santa, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E muitas vezes Deus recolhe alguém que nós não queríamos que fosse recolhido. Porque para Ele, é como o pai que recebe o filho e o abraça, e ele vai viver para sempre com o pai. Então, nesse tempo de vida, eu preciso vigiar. Deus é misericórdia, mas Deus é altamente justiça. Ele sempre vai me dar um escape para eu sair do pecado. Certa vez, uma pessoa considerada louca, ou doida, esquisita, começou a pregar para alguém que estava em pecado: repara a tua casa, repara a tua casa. Mas ninguém sabia. E depois se descobriu então que a casa daquela pessoa estava caindo em pecado. Mas era o doido que estava falando. Deus usou a boca do doido: repara a tua casa. Só que não foi levado em consideração. E a casa está no chão. Continuando. No versículo 35 em diante, diz assim o versículo 35: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Escute, o apelo é: não abandone a sua fé. Não abandone o que Deus te deu. Não abandone tão grande sacrifício. Não troque por nada. Não abandone. Com efeito, diz o versículo 36, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tendes necessidade de perseverança. Gente, a perseverança é obrigação nossa. Deus fez tudo. Agora, eu preciso ser perseverante até o final. Porque nessa perseverança, em honrar a Deus, Ele diz: você alcança a promessa da vida eterna dada aqui. Dia após dia, a minha vida precisa glorificar a Deus. Estamos entendidos? Aqui ainda, no versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, olhe bem, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Irmãos, esses apelos aqui na Bíblia, é como se Deus falasse pessoalmente: põe a barba de molho, porque eu vou vir, daqui uns dias eu estou chegando, põe sua vida em ordem, não deixa para amanhã, não deixa para amanhã, é hoje. Porque aquele que há de vir virá. Todavia, diz versículo 38, todavia o meu justo viverá pela fé. Escute, se proceder nele, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. O meu justo viverá pela fé, ou seja, o mundo está aí, as coisas se oferecem para nós, mas eu posso dizer não, e eu posso dizer sim para Deus. Eu vou te honrar. A tentação vai chegar, eu vou dizer em nome de Jesus, não. Mas você não quer? Estou morrendo de vontade, mas em nome de Jesus, não. Acho que Isaías diz:
Não olhe para o copo quando ele está vermelho e espumante. Ou seja, lá está um copo de vinho vermelho, sedutor, mas você sabe que assim que você o ingerir, ele vai mudar a sua personalidade. Ele vai te escravizar. E assim qualquer outro tipo de bebida e droga vai te escravizar, vai te afastar. Ele diz: não olhe, corte e volta, sai dele. Então, o meu justo viverá pela fé, olhando para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Quando eu olho para o consumador da fé, que é Jesus, eu estou olhando para a sua palavra, o que ele ensinou, o que ele nos instruiu. Versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Amém? Nós não vamos retroceder, mas vamos ficar firmes, no nome de Jesus. Para a honra e glória do nosso Deus. E finalizando essa palavra, no capítulo 11, versículo 1, lembre-se que nesse versículo ele diz, no versículo 39, né, ele diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E diz o capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Eu não estou vendo, mas eu sei que é verdade. É convicção. Por isso que o cristão, ele vive por fé, e não por vista. Amém? Você consegue crer assim? Deus é magnífico. O amor de Deus é incomparável. A misericórdia dele é tremenda. Você está vendo esse sol lindo. Pode chover, vai ter noite, vai ter dia, vai ter verão, vai ter inverno. Tudo isso é bênção de Deus para nós. Só que essa bênção vem para todo mundo, para o ímpio e para aquele que serve a Deus. A misericórdia de Deus é tão grande que aquele que mata uma família inteira respira o mesmo ar que você respira. Porque enquanto ele respirar, ele tem condições de se arrepender. Então, o meu justo viverá pela fé nesse tempo que estamos. Por favor, o pessoal do louvor vem até aqui, você abaixe sua cabeça. Eu quero que você